Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. A palavra dançar vem do francês danser. Significa literalmente mover-se de um lado para outro. Ao longo da história da humanidade, a dança adquiriu diversos sentidos. No Egito Antigo e na Grécia Antiga, era uma forma de honrar os deuses, um tipo de comunicação, inclusive. Do mesmo jeito, a dança também pode ter significados distintos a depender da fase da nossa vida. E quanto desse movimento pode ajudar a gente a ter novos olhares, para fora e para dentro da gente? Tem idade para começar a dançar? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui toda semana com vocês, e essa semana em especial falando de um assunto que eu gosto tanto, que me toca o coração, que inclusive foi por causa da dança que eu fui fazer educação física. Então, para mim, eu sou suspeita para falar, e a gente aprende nesses anos todos de estudo de corpo e vivenciando a evolução, né, do nosso corpo, da nossa máquina, que é a nossa casa. Aí eu percebo o quanto realmente a dança faz diferença, ainda mais quando a gente fala de música junto, e o quanto isso é importante para a saúde física e mental da gente, em qualquer idade, principalmente para o envelhecimento, que a gente já muitas vezes deixa ali de lado. E as nossas convidadas vão derrubar certamente muitos mitos e até preconceitos, né, Camila, sobre dança. A gente tem o prazer de receber a Larissa Santo André. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem, meninas? E a Thaís Natali. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Elas são sócias da escola Balé Livre Adulto, vão conversar com a gente justamente sobre os princípios dessa escola. Eu queria que vocês contassem, então, por que vocês são diferentes, né, das outras escolas e o que vocês trouxeram de novo, de técnica, de ensinamento mesmo do balé para o público adulto. O nosso foco é o adulto, então já está aí o principal diferencial, né? Porque na época que a gente começou, poucas escolas tinham turma de adulto, mas eram sempre turmas assim que tinha na escola por ter, assim. Então, no espetáculo de fim de ano, por exemplo, eu colocava uma coreografia curta para elas dançarem. A aula mesmo, eu já cheguei a participar de aulas que, por exemplo, o professor passa o exercício, aí de repente alguém fala, não, esse exercício eu não quero fazer, e senta. Então, assim, não era dada com aquele rigor e qualidade técnica que a gente acostumou a fazer na época da infância e adolescência, até a gente parar, né? Então, a gente pensava, a gente quer voltar a dançar desse jeito, sabe? Com qualidade técnica. A gente não quer que seja uma coisa que existe lá só para constar na academia, que tem mais uma turma disso. Então, foi partindo dessa ideia que a gente resolveu alugar uma sala, contratar um professor para a gente fazer esse tipo de aula que a gente tinha lá atrás, né? Que tinha o ensinamento do balé com essa rigidez, mas também com a leveza da vida adulta, porque hoje em dia todo mundo trabalha, tem 1000 compromissos, a gente não pode se dedicar ao balé como a gente se dedicava antes. Então, a gente montou um grupo no qual a gente tinha aula de balé de verdade, com bastante qualidade técnica, mas que a gente entendia, né, assim, as faltas das alunas, a gente tentava pôr horários bem flexíveis para todo mundo poder participar, porque o nosso foco realmente é o adulto. E o adulto, quando vocês falam, é a partir de que idade? Né? Porque, assim, eu dancei até meus 22, 23 anos de idade, eu já me considerava uma adulta, mas hoje eu me considero mais adulta do que eu era. Né? E como é que é isso? Porque a gente tem aquela coisa na cabeça do balé, do aprendizado quando é pequenininho, né, que a mãe põe para o pai para estar graciosa, ou, né, ter ritmo, não sei de onde, né, o que vem essas... Mas o adulto para vocês, qual que é a referência do adulto? Nós temos
até pessoas um pouco mais jovens, né? Mas a grande média do nosso público é entre 35 e 45 anos. Mas nós temos pessoas com mais de 50 anos que, inclusive, nunca fizeram balé na vida e estão começando com a gente e subindo nas pontas, inclusive. Então, para a gente é motivo de muito orgulho. A gente não tem restrição. Basta querer dançar, estar disposta, ter disponibilidade de horário. Eu, na adolescência, tive que parar o balé porque eu tive que sair da companhia porque eu faltei em um ensaio, né? Então, esse peso que existia antes não pode existir mais para esse público, né? Eu ia perguntar isso, porque vocês estão falando da flexibilização, e é tão importante para quem escuta, né, e já praticou, ou tem essa vontade. O balé sempre teve essa característica de disciplina, de rigidez, né, de postura, tanto acho que para a parte física, né, pelo menos o histórico. Hoje pode ser que a coisa esteja mais realmente não só flexibilizada dentro da academia de vocês, da escola de vocês, como também outras danças acabaram se derivando daquilo tudo e abrindo possibilidades para outras pessoas, outros corpos, e vocês com outra idade. Então, essa flexibilização e de horários, ela também é muito bacana para esse público que quer experimentar isso, né, ou reexperimentar, né? Com certeza, acho que é imprescindível, né? Grande parte das pessoas que nos procuram são as primeiras coisas que elas perguntam. Puxa, mas eu não tenho um horário fixo disponível, tem que ser toda segunda e quarta, ou tem que ser toda terça e quinta? Não, não tem, pode ser segunda e sábado, pode ser quinta de manhã e sábado. Não Tem pode gente que faz vir até uma vez também por semana, né? uma vez por semana, tem gente que faz 2, 3, 4. Lógico que nessa idade a gente já tem uma consciência de que quanto mais vezes, quanto mais eu puder me dedicar, maiores vão ser os meus avanços, né? Então, o balé lá, ele é ensinado de uma forma rigorosa, com técnica, com qualidade, mas as pessoas têm a sua liberdade de escolha e de não se permitir fazer nem que seja um pouco, né? Se o meu objetivo eu não quero ganhar muita técnica, eu não quero ficar muito boa, eu quero poder ter um momento lá uma vez por semana para eu me desligar, para eu curtir, para eu fazer alguma coisa para mim, né? E aí tá tudo bem, né? Tem meninas que procuram, sim, né? Tem pessoas que fazem 4, 5 vezes por semana, fazem aula particular, se dedicam pra caramba, e a gente vê uma evolução assim estrondosa. Vocês têm homens também como alunos? Temos. Minoria, mas temos alguns, sim. Adultos todos. Adultos que nunca fizeram antes, inclusive. E esse método de vocês não é simplesmente também ir lá e tanto faz, e existe uma cobrança, existe uma exigência. Como é que funciona esse método que vocês aplicam ali? Tem os níveis, né, ou não? Porque eu imagino que tenham pessoas que nem vocês falaram, não, às vezes não é só pelo número de vezes, mas às vezes a pessoa vai poder frequentar 2 ou 3 vezes, não necessariamente 4 ou 5, mas ela quer performar dentro do que ela vai poder fazer, né? Então, às vezes não é uma aula jogada, ou, né? Como é que é o método que vocês desenvolvem? Nós temos a nossa grade dividida em turmas, né? Do básico 1, básico 2, intermediário e avançado. Para além disso, nós temos uma aula exclusiva de técnica em pontas e uma aula de repertório, onde a gente trabalha as variações, os solos femininos, né? Dos balés de repertório. Quem vai vir, mesmo que seja só uma vez por semana, vai ter condição de evoluir e de avançar na técnica, mesmo que seja só uma vez por semana. Dançar na vida adulta. Esse é o assunto de hoje do Band News em Forma. A gente está conversando com a Larissa Santo André e a Thaís Natali, da Escola Balé Livre Adulto. E a gente vai ouvir agora o depoimento de uma das alunas da escola, a Raquel. Olá, meu nome é Raquel, tenho 42 anos, sou bióloga, professora universitária e comecei o balé clássico depois de adulta. Apesar de sempre gostar de dança e de artes desde criança, eu nunca tive a oportunidade de aprender balé clássico quando criança e nem adolescente. Depois de adulta, já formada, trabalhando, eu descobri que tinham algumas escolas de balé clássico que estavam abrindo turmas. No entanto, todas essas escolas que eu passei,
eu sentia uma necessidade que a escola não podia suprir, que era ter uma metodologia específica para o adulto, com técnicas não tão lúdicas, e que fosse capaz, ainda assim, conseguir ensinar o balé de verdade. Quando eu encontrei o Blá, no ano passado, ali eu percebi que eu recebi, a escola ela consegue suprir essa expectativa do bailarino adulto que nas escolas tradicionais não consegue. É uma escola que se propõe a ensinar balé de verdade, é uma escola que se preocupa que o bailarino, mesmo que tenha começado depois de adulto, ele seja um bailarino de verdade e ele aprenda a técnica corretamente. Meninas, geralmente quando as mulheres vão buscar a aula, qual é o motivo para elas terem ido até a escola? Olha, varia. Algumas é porque dançavam antigamente e têm o sonho de retomar, e outras nunca dançaram e tinham aquele sonho desde a infância, adolescência, e por algum motivo não aconteceu. E aí elas vêm para realizar esse sonho depois de adultas. E também busca por condicionamento físico, tem? Também, mas eu acho que o condicionamento físico elas buscam como um benefício que vai vir automaticamente, né, com a dança. Acho que o primeiro passo é por vontade de fazer mesmo o balé. Eu acho isso tão bacana, né, Bruna? Porque a gente está num mundo onde a gente fala tanto de estética, de emagrecimento, de peso corporal, e eu imagino que um estúdio, né, uma escola de balé como a delas, né, balé livre para adultos, num primeiro momento o que atrai não é essa redução do peso, esse corpo perfeito, muito pelo contrário, né? Então, assim, isso vai vir com o tempo. Com certeza. E a estética acaba sendo um ganho secundário mesmo, né? Porque o balé é isso. Você é melhor que eu, vai saber, né? Mexe com força, resistência, tem a parte de cardio também, porque as pessoas pensam, é delicado, é lento, mas quanto mais lento, parece que mais força e mais disparado o seu coração fica, né? Enfim, quem dança sabe. Você, ouvinte, já quis tentar fazer uma aula de dança, já adulto, mas mudou de ideia porque achou que estava tarde demais, que a rotina agitada do trabalho ou da vida pessoal não permitiria isso? Pois essa edição do Band News em Forma pode fazer você mudar de ideia de novo. As nossas convidadas são a Larissa Santo André e a Thaís Natali, sócias da Escola Balé Livre Adulto. E antes de continuar essa conversa, a gente vai ouvir o depoimento de mais uma aluna, a Adriana. Meu nome é Adriana, eu tenho 51 anos, eu comecei o balé já muito adulta, eu já estava na casa dos 40, eu sempre gostei muito de balé, mas infelizmente eu não tive oportunidade de dançar, né, quando eu era criança. Aprender balé depois de adulto não é fácil, é um desafio a cada aula, mas com o apoio do professor é perfeitamente possível. O balé para mim ele tem sido uma experiência transformadora. Ele me traz inúmeros benefícios, ele melhora a minha flexibilidade, a minha postura, me traz força muscular, ele exercita a minha memória, que já na minha idade ela não é o que era antigamente, e principalmente ele ajuda a desacelerar o ritmo agitado do meu dia a dia, né, na minha atividade profissional. Enquanto eu estou na aula, eu praticamente esqueço do mundo lá fora. Bom, gente, a Adriana citou aí alguns dos benefícios que ela sentiu depois que começou as aulas de balé. A gente já falou também de outras condições e outras capacidades que a gente vai desenvolvendo no balé, mas ela destacou a memória. Por que esse destaque, hein? A gente, desde adolescente, né, quando os pais procuram nos colocar na aula de dança, de balé, a gente aprende que vai estimular a disciplina, a memória, o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto, e é tudo isso, né? Todos esses benefícios que a gente tem na infância e na adolescência, a gente continua tendo depois de adulto, né? Você ter que memorizar lá, cada dia, uma sequência de exercícios diferente, uma coreografia diferente. Então, a memória é um desses benefícios, para além de muitos outros relacionados à coordenação motora, ao equilíbrio, né? Todos esses benefícios secundários aí que a gente acabou falando como consequência.
E esse lado cognitivo, né, e a música, né, gente, a gente tem que falar da música, da instrumentalização que existe ali, que você está envolvida, e dependendo ainda do tipo de aula, se existe, né, momentos de improvisação, então isso tudo é uma geração, assim, aumenta tanto a nossa neurogênese, né, essa formação de novos neurônios que são tão difíceis, são momentos que é tão difícil a gente ter momentos realmente na vida que isso possa ser realmente desenvolvido. Então, eu acho que realmente vem para ajudar, né? Mas, assim, e às vezes vem para pelo menos, ou para mostrar que a gente está confusa mesmo, porque eu imagino que em alguns momentos devem estar, né? Mas eu acho que isso sempre é muito positivo, alerta, e é um momento bom de você esquecer aquilo, né? Na barra, o professor vai passando os exercícios, né, um a um, e você tem que ir decorando mesmo, né? Tem que saber o que você vai fazer. Então, esse realmente exercício, tem que exercitar a nossa memória. Você é obrigada a exercitar. Se você não colar, que nem a Thaís faz, né? Sou boa de cola. Não, é isso, você tem que decorar, é isso. A gente hoje lê e esquece o assunto, né? Dependendo do poder de concentração, e aí você juntar isso tudo com uma interpretação, com aquilo tá automatizado. Então, e são coisas que a gente perde com o nosso envelhecimento impreterivelmente. E sabe o que eu acho muito bacana com relação a essa coisa da memória, do gravar, da disciplina? Depois, quando a gente é adolescente, o balé sempre foi um ambiente muito competitivo, né, de muita rigidez, de muita dureza. Agora, a gente está num espaço que, para mim, é uma das coisas que eu mais admiro, né, nesse nosso espaço. Se criou um ambiente de respeito, de ajuda, de colaboração, elas ajudam umas às outras de uma forma que é lindo de ver, olha, eu me arrepio inteira só de falar. Durante o espetáculo, durante os ensaios, quando elas faltam, e aí faltarem ensaios, compromete, né, o conjunto, compromete a coreografia, mas elas se ajudam, elas vêm no outro dia, elas ajudam a pegar, elas vêm depois do horário, e aí no dia é uma torcendo pela outra o tempo inteiro. Isso para mim é a coisa mais linda. A coisa mais linda. É mesmo, é o que mais dá orgulho, eu acho, né, Lari? E a gente está falando muito do balé, mas vocês têm outras modalidades, né, na escola? Temos também contemporâneo e uma modalidade que chama Jazz Movie, que são coreografias de filmes e musicais famosos, que a professora ensina na aula. Tínhamos sapateado, flamenco também, estamos querendo retomar, inclusive. Bom, deixa eu aproveitar então que a gente está falando disso, desse intercâmbio entre modalidades, para a gente ouvir aqui o depoimento de mais uma aluna, a Valéria. Meu nome é Valéria Luiza, eu tenho 52 anos, sou enfermeira e instrumentadora cirúrgica. Eu comecei no balé com 47 anos. A iniciação no balé foi no momento que eu estava fazendo jazz no BLA e eu pensava, eu estou fazendo jazz, eu preciso de adquirir mais técnica, mais postura. Vou começar o balé. Podemos colocar um adendo. Eu nunca gostei de balé, desde que eu fazia jazz. Para mim, balé não era para mim, eu não tinha corpo, eu não tinha postura, eu nunca tinha feito balé na vida. E no BLA, vendo as meninas fazendo balé e eu no jazz, foi aí que eu comecei a ver que elas tinham postura, tinham técnica, tinham força. Eu falei, eu vou fazer balé para me adquirir isso, não porque eu gostava. E foi nesse momento que eu comecei a ter aula de balé, comecei no básico 1, é claro, porque eu não sabia nada de balé, e fui gostando que até hoje, em 2024, né, com 52 anos, eu faço balé. Muito curioso o relato da Valéria, né, dizendo que não gostava de balé, mas depois começou a fazer as aulas e acabou se apaixonando ali pela dança. E eu queria saber se é comum as alunas fazerem essa migração aí entre modalidades, né, na escola. É comum e ajuda, né? Quando a gente faz outras modalidades, a gente se fortalece, né? Eu, quando fui buscar fazer outras modalidades contemporâneas, por exemplo, eu virei outra bailarina, me deu outro potencial. Mas a Val acabou sendo, assim, pra gente, nosso patrimônio, assim, né? Porque a Val acaba dançando todas as modalidades, é uma pessoa que está sempre presente, ela enfrentou momentos
de vida muito difíceis, né, em períodos que ela esteve com a gente, e sempre períodos muito difíceis que antecediam o nosso espetáculo de fim de ano. Ela perdeu pai, ela perdeu mãe, ela perdeu marido, e mesmo assim ela continuava comparecendo aos ensaios, comparecendo às aulas, comparecendo ao espetáculo. A gente falava: Val, pelo amor de Deus, Val, não precisa vir, pode faltar no ensaio. Ela falava: não, meninas, aqui é o lugar que eu consigo esquecer e passar por tudo isso de uma forma mais leve, né? E isso acontece com muita frequência. Os depoimentos que a gente recebe sobre melhora de quadro de depressão, de síndrome do pânico, principalmente depois da pandemia, a quantidade de relatos que a gente recebe é absurda, né? Esse espaço me tirou de uma depressão, esse espaço me ajudou a passar por uma fase muito difícil. Eu não sei o que eu faria se eu não tivesse um espaço como esse, porque, como eu disse lá atrás, para além do momento da dança, é um lugar onde elas criam vínculos, amizades, apoio, né? São mulheres com histórias, com mulheres com bagagem, mulheres com famílias, que passam às vezes pelos mesmos problemas, e ali é um lugar onde elas criam relações. Existe idade para começar a dançar? A arte de movimentar o corpo com música é milenar e traz uma série de benefícios para a saúde. Assunto para o Band News em Forma, que está recebendo Larissa Santo André e Thaís Natali, sócias da Escola Balé Livre Adulto. Camila Hitch, com você. Eu acompanho vocês nas redes, né, meninas, e vi que recentemente vocês tiveram o espetáculo Don Quixote, né, e isso eu acho que é uma coisa muito bacana também, de vocês conseguirem fazer esses balés ou de repertório e que acabam fazendo espetáculos grandes, onde as pessoas também podem ali se realizar. A gente está no mês de outubro, e esse espetáculo foi agora, final de setembro, não é isso? Isso. Esse é o espetáculo de fim de ano de vocês? Sim. Que isso também, assim, é uma jogada, acho que de mestre, eu não sabia disso, né? Porque eu imagino que o fim de ano já foi, então graças a Deus, porque o fim de ano é tão atribulado para um adulto que eu acho que jamais vocês conseguiriam fazer um espetáculo em dezembro ou final de novembro com tantas compromissos que uma mulher ou um homem que dançam e que são adultos conseguiria organizar tudo. Então, assim, até isso é maravilhoso, essa data desse espetáculo ser em setembro, né? Exatamente. Sem condições da gente fazer em dezembro, até porque acho que, sei lá, muitas não poderiam participar, porque todo mundo sabe que a vida em dezembro é muito corrida, né? São muitos compromissos, muitas comemorações de fim de ano, viagem, então a gente joga para fim de setembro mesmo. E as avaliações para mudança de nível, como que vocês fazem? Existe todo ano ou não? É uma coisa conversada entre o professor e como ele vê a evolução do aluno? Como que funciona? Exatamente, é uma conversa do professor com o aluno, porque a evolução do adulto é muito diferente do adolescente, né? O do adolescente, digamos assim, acho que é mais padronizada, né? Então tem lá os níveis, eles vão passando de ano. No balé adulto não dá para ser assim, porque cada uma tem uma frequência, cada uma tem tá com uma idade diferente, o corpo tá diferente, o desempenho, então tem muitas diferenças entre as alunas, então tem que ser uma coisa bem individualizada mesmo e conversada com o professor. A dança é uma forma de expressão. E se expressar na vida adulta nem sempre é fácil. O Band News em Forma está refletindo sobre isso com as sócias da Escola Balé Livre Adulto, a Larissa Santo André e a Thaís Natali. Mas tem mais uma participação de aluna da escola aqui no Band News em Forma. Vamos ouvir a Flávia. Bom, eu sou Flávia Viana, tenho 47 anos. Comecei a dançar aos 9, 10 anos de idade e retornei há mais ou menos uns 13, 14 anos, talvez até 15. E esse meu retorno foi muito mais maduro, leve, tranquilo. É claro que a gente que é tão conectada à dança, ao balé, a gente tem algumas questões de exigências com nós mesmos, né? Até
porque a gente já dançou lá atrás e a gente tem uma visão e um entendimento diferente, mas no momento em que a gente tem esse retorno adulto, a gente consegue entender que a gente precisa conciliar uma vida adulta, obviamente, com as aulas de dança. Principalmente o nosso entendimento com relação aos nossos limites, porque eles mudam muito, mas isso, sem dúvida nenhuma, só faz da modalidade, só faz do balé, da dança, algo ainda mais especial. Bem legal esse depoimento, né, meninas? De uma pessoa que viveu o balé lá atrás, retornou agora com outra mentalidade, com uma nova visão do que é, desse significado mesmo da dança, né? Que a gente falou que vai mudando de acordo com a vida. E vocês trabalham exatamente esse ponto de você saber reconhecer os seus limites na aula? Tem como trabalhar isso, né? Tem alguma técnica, alguma abordagem específica na aula do balé, especificamente? Para além do conhecimento dos nossos professores, né, e das orientações que eles dão em aula, para que cada um respeite os seus limites, a gente acaba já tendo essa maturidade de consciência corporal diferente, né, quando a gente é mais velho. Antes, na adolescência, quando você faz aula de balé, você sai se jogando e fazendo tudo sem nenhum pudor, né? Sem nenhum medo. Hoje não, hoje a gente já tem mais medo de fazer as coisas, a gente sabe um pouco dos limites. E olha que curioso, eu tive passos do balé, eu dancei minha vida inteira, que eu só consegui fazer depois de adulta, por conta de ter uma outra consciência da musculatura que eu precisava trabalhar, né, da onde eu preciso fazer essa força. Quando a gente é adulto, a gente tem essa consciência, né, de, oxe, eu tô fazendo a força aqui, tá dando alguma coisa errada. Quando é criança, a gente não tem nada disso, a gente vai tentando e vai saindo, vai tentando e vai saindo, né. Mas isso tem muito a ver com a maneira que vocês desenvolvem, né, porque como você disse, essa coisa da rigidez, da exigência, e principalmente da comparação que o balé sempre coloca, né, as meninas, as jovens, e sempre colocou. Então, você conseguir isso, e a gente viu, né, vocês sabem disso, vocês viveram isso, e acredito que muitos ouvintes assistiram aquele filme, O Cisne Negro, e a gente entende, quem viveu nesse meio, nesse mundo, entende muito bem o que isso significa, né, o quão profundo realmente aquilo é, e você conseguir ressignificar isso num outro momento de uma forma dessa maneira, eu acho que, assim, é um trabalho que não é simples, mas ele é maravilhoso, porque pessoas novas que nunca fizeram, poderem se sentir, provar desse balé, e pessoas que já viveram isso, poder provar desse balé novo, né, diferente do que viveram. E eu diria que a gente conseguiu isso porque a gente conseguiu atrelar 3 personalidades aqui, né? Hoje está faltando, infelizmente ela não conseguiu comparecer, a nossa terceira sócia, que é a Márcia, que é a nossa principal professora, né, do estúdio, de uma qualidade, assim, ela é brilhante como professora, ela é brilhante como pessoa, que comprou a ideia de ensinar o balé de qualidade, porém, de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma sem tantas cobranças. Lógico que tem a cobrança, mas ela conseguiu se abrir para o nosso olhar de cliente, para o nosso olhar de aluna, para o nosso olhar de bailarina adulta também, né? Porque a gente trouxe aqui para esse espaço aquilo que a gente queria para a gente. Um espaço que a gente pudesse dançar com qualidade, que a gente pudesse ter uma certa leveza, enfim, porque nós também temos as nossas profissões, os nossos outros empregos, família, enfim. A gente fala muito, às vezes, das lesões que a prática de alguma atividade ou esporte podem trazer. O que vocês mais encontram de problemas dentro de um balé adulto? O que dica vocês normalmente dão para quem está começando para poder evitar possíveis lesões e a pessoa não conseguir voltar a fazer aula? Existe isso? Como que vocês lidam com isso dentro do BLA? Acontece, né? Mas assim, o que eu consigo observar dentro lá do estúdio é que, na grande maioria dos casos, são lesões que poderiam ter sido evitadas com um pouquinho de atenção, sabe? Até eu mesmo, quando eu já me machuquei, porque a gente acaba não prestando atenção nas coisas que a gente precisa fazer, né? Não tô tão aquecida, eu vou sair pulando.
não estou tão aquecida, já estou com uma dorzinha e vou continuar fazendo. Então, todas essas orientações que os nossos professores dão em sala de aula, e mesmo a nossa intuição a respeito do nosso corpo, a gente precisa obedecer, né? A gente não é mais adolescente que se recupera tão rápido, a gente precisa escutar o nosso corpo. Então, hoje, se tem alguma coisa doendo, não é normal continuar, né? Eu preciso investigar essa dor, eu preciso tratar essa dor para depois eu voltar. E acho que os professores também estão sempre muito atentos, né? Sim. Já sabem que aquela aluna tem algum problema e fala, por exemplo, essa parte de salto você não faz uma outra coisa aqui que eu vou te passar. Então, eles vão olhando para cada um mesmo. E também para grávidas, né? A gente, às vezes, tem algumas alunas grávidas e a professora também, os professores sempre falam o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, né? O que é melhor esperar, e aí dá um outro exercício mais leve. Então, vai adequando assim. Quantos alunos vocês têm hoje e que participam do espetáculo? Porque eu também sempre vi dentro de muitos estúdios de dança, escolas, as pessoas assim, não, o adulto faz a aula, mas ele não quer entrar no palco, não quer entrar em cena no final do ano, né? E como que vocês lidam com isso e administram isso? É engraçado porque a minoria, tá, não quer participar, e esses que não participam, no ano seguinte participam, se arrependem. É sempre assim, é muito engraçado. Mas a gente respeita, se tem alguém que não quer e pronto, não, mas não tem problema nenhum. Ali ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a participar do espetáculo, a gente fala que ninguém é obrigado a subir na ponta, se não quiser. Então, realmente, o balé é livre, né, adulto, então cada um tá ali para que a dança seja um momento de prazer, né, de escape da loucura da vida. Então, não tem obrigação de participar do espetáculo, por exemplo. Mas falando em números, esse ano, mais de 70% dos alunos participaram do espetáculo. E deve acontecer muito da pessoa falar assim, gente, eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida, né? Vocês ouvem isso? É muito legal, a gente sempre procura identificar as primeiras... As marinheiras de primeira viagem, né, que estão pela primeira vez no palco. É muito legal de acompanhar, muito legal. É muito bom isso, porque tira umas amarras, né, da pessoa. Talvez ela se torne ali até mais sociável e mais aberta para testar coisas novas, né? Na comunicação, no trabalho, no seu relacionamento com as pessoas. Ajuda em tudo, gente. É maravilhoso. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação da Larissa Santo André e a Thaís Natali, são sócias da escola Balé Livre Adulto, conversaram com a gente sobre como é possível sim atender aquele desejo antigo de dançar já na vida adulta. Meninas, muito obrigada, boas aulas para vocês. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigada. Boa tarde. E parabéns pelo trabalho de vocês. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente teve uma conversa muito bacana hoje sobre o dançar na vida adulta com a Larissa Santo André e a Thaís Natali. Elas são sócias da escola Balé Livre Adulto e atendem especificamente o público adulto, aquelas mulheres que na adolescência tinham o desejo de aprender o balé, mas não tiveram a oportunidade e agora, já adultas, conseguiram um tempo ali na rotina, se priorizaram, se organizaram para finalmente atender um sonho, um desejo antigo. E que bom, né, Camila, que a gente tem esses espaços, essas pessoas que pensam em públicos específicos, em técnicas específicas para a gente ter um exercício físico aliado à saúde mental, a todos os benefícios que o balé traz para a pessoa. E mais do que isso até, de você se desafiar num momento em que parece que tudo já está posto, né, que a gente já se conhece na vida adulta, mas não, a gente sempre pode encontrar um novo lado nosso, né? Perfeito, né, Bruna? Eu acho que é isso que a gente busca e que a vida tenta nos mostrar. E acho que quanto mais pessoas mostrarem que isso é possível, que não tem idade, não há idade, efetivamente, né? E se é homem, se é mulher, se é porque tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, e perante os outros e a nós mesmos,
Então, experimentar isso novamente, ou se expor a se expor, eu não gosto muitas vezes de falar, porque não necessariamente uma exposição, é se colocar mesmo, é aceitar, é experimentar, é vivenciar. Então, eu acho que a gente, quanto mais lugares tiver assim, eu acho que é muito melhor para a gente, essa saúde mental, esse envelhecimento, o que isso pode trazer de benefícios para as pessoas, assim, eu acho que assim, não é mensurável. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a essas mudanças, esquecer isso se já passei da idade, o momento de fazer isso já foi, né? Quem que disse isso, né? Onde está escrito isso? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para se desvencilhar dessas amarras e desses nós que a gente tem dentro da sociedade, dentro da nossa cultura e dentro de nós mesmos. E quem quiser testar coisas novas com você, Camila Hirsch, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Pode não ser diretamente comigo, mas eu vou tentar orientar da melhor maneira, Bruna, e fazer com que todo mundo esteja sempre se mexendo. Boa semana para você e boa semana para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode enviar sugestões e mensagens para a gente no nosso e-mail informa@band.com.br. Se você quiser ouvir as outras edições do Band News Informa, é só acessar o site da bandnewsfm.com.br. Tem a nossa playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify, Band News Informa. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.